Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Dido Montenegro. Boa tarde. Boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues na técnica e boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Forte abraço, professor. Boa tarde. Pois é, nós vamos fazer algumas considerações a respeito do Enem para que a gente tenha uma noção dos dois grandes projetos políticos que existem no Brasil atualmente, um deles na presidência da República e um outro representado pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma. Então nós temos aqui alguns dados sobre o comparecimento do Enem. O ano passado, a gente sabe que a abstenção foi violenta, foi mais de 50%, e esse ano a coisa também foi muito negativa, porque além de cair o número de inscritos, ainda houve uma abstenção de 26%, que não é nenhuma coisa assustadora, mas teve uma abstenção. Se tivesse caído o número de inscritos, mas tivesse um aumento da quantidade de gente que foi inscrita, a situação era um pouco menos ruim. Mas o que é que acontece em 2014? Quando Dilma estava na presidência, nós tínhamos um recorde de inscritos no Enem. 8.700.000 inscritos, dos quais mais de 6 milhões fizeram a prova. Então, se eu guardem bem os números. Esses são os números do tempo de Dilma, em que havia também, nesse mesmo ano, uma das menores taxas de desemprego da nossa história e que era considerada a nação brasileira em pleno emprego por conta da taxa de 4 e um quebrado, alguma coisa assim. Isso em 2014. Não estamos falando de 2015, quando a economia começa a ter problemas importantes que a gente não vai analisá-los todos aqui agora. Estamos comparando 2014 com 2021. Ou seja, 7 anos que decorrem entre a queda de Dilma e a ascensão de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. O que é que acontece? Agora, em vez de 8.700.000 inscritos, nós temos 3,1, 3.100.000 inscritos. E em vez de 6 milhões fazendo a prova, a gente tem 2,6 milhões. 2 milhões e pouco. Então a gente vê aqui que os números são pesados, né? Porque 8,7 se você quiser arredondar para 9, e 3 você não tem como arredondar para nada, que é 3,1. Então caiu em 3 vezes aquilo que foi a inscrição na época de Dilma. Os fatores que podem explicar isso são de várias ordens. É claro que tem a pandemia ainda criando algum reflexo, mas nem de longe a pandemia explica tudo isso. É muito mais fácil a gente compreender que a questão econômica do jovem ter que trabalhar, não poder estudar, e do desemprego alto e da taxa de renda, de distribuição de renda ter caído muito para os mais pobres, levou os jovens a se preocupar basicamente com o trabalho e entender que o estudo pode ficar para depois. Isso já era uma coisa normal no Brasil. Mas agora deve estar muito mais aguda, porque o próprio governo está entendendo agora que deve botar mais um pouco de dinheiro na mão do povo, através dessa medida chamada Auxílio Brasil, e que basicamente é dar um mínimo de condições, um mínimo de dinheiro para as pessoas comprarem comida, fundamentalmente. Então uma coisa junta na outra. Quando eu digo que a taxa de desemprego é alta e a miséria aumenta, e isso derruba as inscrições do Enem, e derruba a participação dos negros e pardos, que é uma das menores da história agora também, então acho que isso faz sentido, isso é uma explicação que cabe. E quando a gente pergunta como foi que a renda do brasileiro caiu, a gente vai verificar que ela cai brutalmente a partir da hora que Temer assume no lugar de Dilma e que Bolsonaro mantém as políticas de Temer, das quais a mais evidente para o povo é essa política de preços da Petrobras, a política de preços dos combustíveis que influi em todos os preços da economia e gera inflação. Então nós estamos no pior dos mundos. Um governo que não gera empregos suficientes para fazer face à crise, não cria espaços para renda expressiva para a população, porque esse dinheiro do Auxílio Brasil é uma ninharia,
ele não dá para nada, ele está abaixo do auxílio emergencial lá de trás e está abaixo até de uma correção normal que fosse feita no Bolsa Família. Então não significa nada. Você dá 200, 300 reais a qualquer pessoa hoje, ou vamos dizer 400 reais, 500 para o cara sobreviver, não é nada. E além disso você está criando uma contradição que devia envergonhar algumas pessoas. Como é que você imagina que o salário mínimo nosso é uma miséria e você entrega para uma pessoa sobreviver menos da metade do salário mínimo, ou um quarto do salário mínimo? Você tem um R$1.100, 250, 300 é praticamente um quarto em números arredondados. Então está se dando pouco dinheiro, não se está promovendo o emprego e se está aumentando a inflação, entregando riqueza brasileira, que é o petróleo, e comprando gasolina pronta, refinada e diesel pronto também, com preços atualizados em dólar por uma decisão de governo. O governo podia não atualizar em dólar. Ele podia fazer outro tipo de esquema de preço. Uma parte em dólar, a parte que digamos, trabalhada aqui, o petróleo que você recolhe aqui, que é em reais, não é em dólar, você podia colocar isso no preço e por aí vai. Ou diminuir o lucro do distribuidor, ou diminuir algumas taxas que são aplicadas na distribuição também. Porque você tem o lucro do distribuidor, você tem o lucro do posto de gasolina e tudo isso vai compondo o preço do petróleo. Mas Bolsonaro... Ele falou exclusivamente numa coisa que não tem o menor fundamento prático, que era mexer no ICMS, no imposto estadual, para botar a culpa nos governadores, como tem sido o costume desse presidente de nunca assumir nada que ele faz. Ele só quer assumir o que ele acha que é bom, mas qualquer coisa que não estiver batendo bem, ele empurra para alguém. Então, se a Amazônia pegou fogo, a culpa é dos índios, é das ONGs, e isso é uma coisa que a gente já está sabendo, é um papo que a gente já conhece, e por isso mesmo que a rejeição desse presidente está em torno de 60% da população brasileira. Para quem acredita em pesquisa, é uma rejeição altíssima, e para quem não acredita, tanto melhor. Porque se o sujeito não acredita em pesquisa e é bolsonarista, melhor, porque as pesquisas vão derrotá-lo, e essas pessoas que não estão entendendo o que é a realidade de uma pesquisa e como se faz e como ela funciona, são pessoas que não têm qualificação técnica para estar emitindo ponto de vista a respeito de pesquisa, nem para dizer que erram, nem que acertam. Mas tanto melhor. Se acha que a pesquisa não vale nada, ótimo, fique na sua, vote e faça o que achar melhor. Mas o fato é que as pesquisas todas estão dizendo isso. E já estão aparecendo agora umas pesquisas meio do nada, querendo alçar Sérgio Moro a um patamar que ele não tem condição de chegar. E Sérgio Moro, todo mundo sabe, come uma parte do eleitorado de Bolsonaro. E isso é uma coisa também interessante para a gente analisar em outro momento. Por enquanto, são esses dados do Enem que mostram a diferença entre um governo que distribuía renda e tinha um projeto nacional e um governo que tem um projeto de internacionalizar o Brasil e não tem intenção nenhuma de distribuir renda. Porque a melhor evidência disso é que cerca de 20 milhões de pessoas que receberam antes o chamado auxílio emergencial lá na pandemia vão ficar de fora também desse Auxílio Brasil. Então, quando você faz um programa para deixar 20 milhões de pessoas de fora, só vai incluir os que estão dentro do Bolsa Família e colocar aqueles que estavam na fila do Bolsa Família, você está deixando claro que você não quer distribuir renda para valer, nem no valor, nem na quantidade de gente envolvida. Então isso tem um nome muito feio em política, chamada manipulação ou demagogia. É o que fica para reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 50 minutos. 1h50 em Caruaru. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira, aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, tem ainda o nosso canal no YouTube. O Rivaldo Souza, São Rafael Bezerros, está ligado aqui no programa. Tem também aqui o Clevison da Vila Padre Inácio, está dizendo assim, a observação, todos os países do mundo tem aumento de inflação, todos os países estão passando por crise, então não adianta jogar a culpa para o governo brasileiro, na opinião aqui do Clevison. Ora, Clevison, o que você não prova com seu argumento é que a situação de um trabalhador americano ou alemão
é idêntica à de um trabalhador brasileiro. Porque lá eles deram dinheiro de verdade às pessoas. Os governos de lá, da Alemanha e dos Estados Unidos, deram uma sustentação muito mais expressiva em euros e em dólar para que as pessoas pudessem, inclusive, consumir na economia e manter a economia funcionando. Aqui você assistiu o quê na primeira votação que houve na Câmara? Era a oposição puxando para R$500, Guedes falando em 300 e na última hora Bolsonaro topou 600 do auxílio emergencial. Mas, diferentemente dos Estados Unidos e dos outros países da Europa, aqui suspenderam o pagamento janeiro, fevereiro e março e deixaram as pessoas sem nenhum tipo de auxílio emergencial, embora em janeiro, fevereiro e março desse ano a pandemia estava no auge, estava lá em cima. Então isso mostra uma diferença muito grande. Eles lá tiveram preocupação com o seu povo, tiveram preocupação em botar mais dinheiro, tiraram dinheiro do governo para botar na mão do povo. Teve casos de doações até de $2.000 ou 1.500 euros, a depender do país, se fosse a Inglaterra, fosse a Alemanha, essa coisa toda. É claro que os custos lá são mais altos, mas a população de lá não está passando miséria a partir da política do governo. E aqui as ruas estão cheias de pedintes. Então não é um problema de botar culpa em Bolsonaro. O problema não é esse. O problema é olhar os fatos, olhar os números. Se você olhar os valores, olhar tudo que foi feito em relação à população brasileira, e pior, o que foi feito com a vacina. O Bolsonaro foi um dos últimos a comprar vacina. Quando Bolsonaro comprou vacina aqui, Trump já tinha comprado mais de 300 milhões, 500 milhões de vacinas e garantiu a vacinação americana. Se eles não foram competentes como nós fomos aqui, não por Bolsonaro, mas por aquilo que já estava montado antes no SUS e tivesse vacinado tanta gente, se os americanos forem incompetentes ou não tanto, mas eles tinham as vacinas e nós não. Então aqui morreram pessoas porque o governo não comprou vacina. Assim como estão morrendo pessoas porque não tem emprego e não tem governo para segurar a inflação. O governo daqui não é competente para isso. E a inflação da gente é uma das mais altas do globo terrestre. Maior do que a dos Estados Unidos, da Alemanha e dos demais países. Então, colocar essa argumentação sua não resiste a essa comparação. Aqui o Ita de Toritama está dizendo: boa tarde, diga ao professor que pesquisa boa é o povo na rua, não praia fechada com medo de vaias. Ita de Toritama. Como é? Ele está dizendo que não é praia fechada com medo de pesquisa vaias. boa é o povo na rua, não praia fechada com medo de vaias. Não sei. Eu acho que ele está se referindo a uma oportunidade que o Lula foi em uma praia. Se eu não me engano, parece que teve que... Não sei se fechou a praia, Rui, para ele tomar banho de mar com a noiva, a namorada, alguma coisa assim do tipo. Olha, isso aconteceu com o Bolsonaro. Ele, toda vez que saiu para as férias dele, para esse negócio, era em ambientes fechados. Eram praias ligadas ao Exército, à Marinha, sei lá, esses lugares. E é um direito dele. É um direito dele. Como seria um direito de Lula por uma questão até de segurança, porque Lula hoje é uma pessoa avisada, ele podia querer. E isso é irrelevante. Não importa se Lula toma banho na praia fechada ou Bolsonaro toma banho na praia fechada. Interessa o que Lula fez pelo povo brasileiro no governo dele e o que Bolsonaro está fazendo no governo dele. Então, se Bolsonaro hoje não tem nada a apresentar na economia, porque nós estamos com esse desemprego alto, inflação galopante, e ele está tentando fechar o buraco eleitoral, que está grande contra ele, perdendo em todas as pesquisas de segundo turno, e ele está querendo tapar o buraco, criando auxílio, apenas trocando o nome daquele que já estava dando certo, que o Bolsa Família nunca deu errado em 18 anos, o próprio Temer não mexeu no Bolsa Família, então ele está mexendo agora para fazer demagogia. E se ele está mexendo é porque ele criou um problema. Ou seja, piorou a situação do povo. Não fosse ter piorado a situação do povo, ele não tinha que fazer um programa igual ao Bolsa Família para fazer a política dele, a política eleitoral. Então isso evidencia que o problema não é povo na rua e outra coisa. Vamos tirar da cabeça uma coisa. Tem muita gente aí falando em povo na rua. Povo na rua para quê? Tem campanha política? Não tem. Não tem campanha política. Então nem Dória, nem Datena, nem Huck, nem Sérgio Moro, nem Bolsonaro, ninguém tem a obrigação de estar na rua botando gente, não. E Lula, que está com 60% em algumas simulações com tudo, esse é o que tem menos razão de andar na rua.
Isso eu já coloquei aqui várias vezes. Como é que o cara que é vencedor, está disparado na frente das pesquisas, vai ficar andando na rua? Não, ele tem que arranjar os espaços importantes de articulação política, viajar pelo Nordeste, viajar para o exterior. Está sendo programada uma viagem para os Estados Unidos para deixar claro que não há preferência de Lula por um país, ele quer conversar com todo mundo. Então é isso que ele tem que fazer. Agora, se Bolsonaro quer fazer motociata, manifestação pública com dinheiro do povo, que ele está mobilizando sempre com dinheiro público, aí é outra história. E vamos ver que resultado isso dá. Mas isso de estar cobrando gente na rua, pesquisa de gente na rua, isso não existe, gente. Pesquisa é um monte de pesquisadores, 3, 4 mil pessoas, às vezes, em todo o território nacional, interrogando as pessoas em casa, preenchendo questionário e mandando para ser apurado. Isso é que é pesquisa. Pesquisa é isso. Um monte de gente na rua não é nada. Senão, a torcida do Corinthians, a do Flamengo, iam ganhar as eleições no Brasil toda vez que junta, porque é um pacote de gente que não tem tamanho. Isso é uma bobagem, isso é uma inocência, uma ingenuidade, uma falta de visão científica e técnica. Está querendo falar dessa história que o cara tem que estar na rua fazendo campanha, como se o cara nem candidato é. E outra, eu digo de novo, quem é favorito não vai para a rua, gente. Quem tem que ir na rua atrás de voto é quem está lascado, quem está mais abaixo, quem tá a perigo, que é o caso de Bolsonaro. Ele é que tem que ir para a rua, não Lula. Maria Sueli coloca: eu acredito em pesquisas porque são feitas através de dados verdadeiros e confiáveis. E você, Rui, é um estudioso, transparente e verdadeiro. Parabéns. Um elogio. Muito obrigado. Eu acho que tem que acreditar em pesquisa, sim, porque... Olha, e acreditar em pesquisa não é acreditar em Deus, não. Em Deus você acredita por um ato de fé, porque sabe que acreditar em Deus, quando você acredita em Deus, automaticamente você estabelece uma ligação do latim religare, que é de onde vem a palavra religião. Você estabelece uma ligação com uma coisa muito maior do que todos nós. Uma coisa indiscutível, que você nem pode explicar. Você não pode explicar Deus. A gente, quando estuda filosofia, aprende isso, que você não pode explicar Deus. Porque se você explicar Deus, então Deus ficou na dependência de sua explicação. E como é que você pode explicar uma coisa que é maior do que você e que você não pode realmente definir? Então, isso é o que dizem os teólogos da Igreja Católica, os teólogos evangélicos e tantos. Deus é um ato de fé, é um ato de crença. Pesquisa não. Pesquisa é uma técnica como qualquer outra. Você às vezes vai num laboratório fazer um exame, que é um tipo de pesquisa, você entrega uma amostra, 2 laboratórios dão resultados diferentes. Por quê? Porque a pesquisa é uma coisa humana, ela pode dar certo, pode dar errado, mas às vezes também 3 laboratórios confirmam o mesmo diagnóstico. Você está doente da mesma coisa. Você chega lá e está lá, bactéria tal, você faz cultura de bactéria e ela está lá. É a mesma em 3 pesquisas diferentes. Então pesquisas podem errar. Só que não pode é gente desonesta, é gente incompetente para fazer pesquisa e gente com má intenção dizer, por exemplo, que as pesquisas erraram, todas erraram, quando se tratou da eleição de Bolsonaro. Isso é falso, isso não se sustenta. Quem quiser, eu já disse aqui, procure o agregador de pesquisas do Poder 360, que é um site acreditado, não é de esquerda, e você vai ver lá que a maior parte, a maioria esmagadora das pesquisas acertou que Bolsonaro seria o vencedor das eleições de 2018. Isso está lá, está escrito, não é invenção do comentarista. Então vamos parar com essa história de querer ganhar no grito e vamos parar com essa história de querer empurrar na ciência, na técnica e no trabalho sério de muita gente boa que faz o seu serviço corretamente em pesquisa e dizer que pesquisa é embromação, é enganação, é safadeza, etc. Não é. Pesquisa é uma coisa cientificamente embasada, todo mundo pratica pesquisa, todo dia tem pesquisa de todo tipo circulando em toda a sociedade. Agora mesmo eu fiz o exame do ENAD, que é para os concluintes de filosofia. E no fim tinha uma pesquisa para o aluno dizer como é que ele viu a prova, o que é que ele achou da prova, qual é a opinião dele. Com essa pesquisa que o aluno faz ali, preenchendo aquelas bolinhas pretas lá, o pessoal vai ter uma avaliação se as questões estavam boas, se o tempo da prova foi bom, se estava claro aquilo que era enunciado de cada quesito, e está lá para pesquisa, porque todo mundo faz pesquisa. Hoje eu recebi aqui de uma instituição hospitalar me perguntando como foi meu atendimento nessa instituição hospitalar.
Então, pesquisa é uma coisa humana como qualquer outra e que também falha, também erra. Houve erros crassos em pesquisa, inclusive políticas também. Agora, daí, para você partir e dizer que pesquisa não vale nada e que vale pesquisa da rua, isso é embromação de quem não está ganhando na pesquisa. É papo furado de quem não está ganhando na pesquisa. Porque quem está ganhando na pesquisa nunca diz que a pesquisa é ruim. Só quem diz que a pesquisa é ruim é quem está lascado, quem está fuçado lá embaixo e está vendo que não tem capacidade sequer de reverter o quadro. Sabe da Atena, o conhecido da Atena? Ele está retirando a filiação dele ao PSD porque reconhece que a essa altura do campeonato ele não tem a menor chance numa chapa que, por acaso, fique fora do apoio a Lula e ao seu vice-presidente. O que é que ele está dizendo com isso? Que ele acredita em pesquisa. Ele não é burro, ele acredita. Professor Rui, a gente agradece seus comentários nesta terça-feira. Boa tarde e até quinta. Até quinta estaremos de volta com o Viticultura, mais uma vez nessa nossa conversa que se propõe ser transparente, ser clara, ser definida e que aceita qualquer argumento de qualquer pessoa que possa provar o contrário do que a gente esteja dizendo. A gente vai dar a mão à palmatória, como já fizemos mais de uma vez aqui. Não temos conosco a verdade. Nós temos a certeza que estamos na busca da verdade. Isso a gente tem certeza. A gente está procurando. Mas como ser humano, a gente pode errar nessa busca, pode até colocar uma coisa que não seja precisa, e para isso o nosso ouvinte tem a gravação que fica no Facebook, tem a gravação oficial da Rádio Cultura, tem a nossa palavra aqui e a nossa certeza de que quando houver contestação com argumentos, a gente divulga, e se a gente tiver errado, a gente vai simplesmente dizer: muito bem, muito obrigado por ter contribuído. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, Sandro Rodrigues na técnica. Boa tarde a essa generosa, amiga e agradável audiência da Cultura Informa. Até quinta.